Pá, fala galera, aqui quem fala é MN Lu Araújo. Depois de milênios, vou trazer aqui a análise hoje da minha partida com o Leitão. Na verdade, vai ser mais uma sugestão de repertório do que qualquer outra coisa. Acredito que a partida passa muito pela minha escolha de abertura e o que foi jogado em si, então. Eu acho que eu vou falar um pouquinho do porquê que eu jogo a linha que eu joguei e um pouquinho sobre a linha e depois voltar para a partida de fato, né? Então, como vocês podem ver, a partida foi E4, C5. Deixa eu voltar aqui para eu conseguir clicar. Outra coisa, lembrando que eu não tenho editor, então peço perdão por todos os vacilos editoriais que eu vou cometer, porque eu vou gravar de uma vez só e torcer para tudo dar certo no final. Então, seguiu E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4. Eu imaginei que viria ou uma slash ou uma clássica, né? Mas ele jogou E6 e falei, opa, que a gente tem um sisteminha mais tranquilo, né? Cavalo C3, dama C7 e G3, né? Essa é uma linha bem posicional, é uma linha bem... Eu acho que ela é bem tranquila, assim, de jogar. Eu já joguei a posição de brancas e de pretas, prefiro jogar com certeza de brancas, porque eu vou jogar bispo G2, só que jogar bem tranquilo, jogar bem no totó. Mas tudo tem um porquê, né? E aí a gente vai pros porquês que eu jogo essa linha, né? Lá em 2022, eu joguei uma partida contra o Miquelin, Miquelin que é um forte xadrista aqui de São José dos Campos, num, num rápido em Ubatuba, e esse rápido foi uma coisa que foi meio triste, assim, porque eu já havia perdido algumas partidas pro Michele e falei, ah, beleza. Na Caroca não dá, a gente tem que tentar a Taima 9, né? E aí eu tentei a Taima 9, e ele, essa ordem com A6, não sei por quê, para evitar cavalo B5, na verdade eu sei, né? Justamente para evitar o cavalo B5 e aquelas linhas que viram mismatch, e joguei bispo E7, torre 1, D6, e levei cavalo por C6 e E5 nessa posição, né? Vocês vão ver que a ordem que o Leitão jogou, ela fala muito sobre a abertura, sobre a ordem correta, né? Bispo D7, bispo E7. E aqui eu não sabia, achei que dava para jogar normal, e aí já levei um golpinho, né? Porque o ponto é que agora ele faz E5 e eu tomei um sal na posição, né? Se eu não me engano, eu não posso nem jogar cavalo D5 aqui, né? Por causa de peão tomar peão. Provavelmente bispo toma peão, cavalo E4. Vai ter um C4 aqui. A posição ela é bem difícil de jogar, né? Muita iniciativa para as brancas. Meu rei ainda tá meio no centro. Então E5, eu joguei D por E5, depois de torre E5 eu resolvi sacrificar o peão e tentar empatar. Mas durei poucos lances e até que esperneei bem, assim, e acabei abandonando daqui a pouco. Quando os peões começaram a andar, eu abandonei, né? Abandonei nessa posição. Depois de B4, eu falei, ah, aqui já foi, né? Então, aqui que eu vi que essa linha, eu falei, opa, eu não consegui nada. E é uma linha posicional, né? Não tem nada dinâmico, né? Se a gente voltar aqui para abertura, eu errei uma ordem de abertura e deu tudo certo no final, né? E eu já ganhei várias partidas assim. Já ganhei do Fabrício, que é um jogador forte da Baixada Santista. É uma posição que ele levou o mesmo golpinho. Tem certos perigos ali depois do Torre 5. Tem um bispo F4 que é bem legal, tipo rock, bispo F4. Então é uma posição que ela fica bem, bem legal de jogar, assim, bem tranquila. Bispo D6 tem torre C5 aqui, que é um lance bem legal também. Então, meio que aqui eu falei, opa, dá pra jogar essa linha, né? E aí eu comecei a jogar ela. Rapidamente, só para mostrar para vocês, o Leitão não jogou a linha principal, né? Mas essa linha tem uma galera que joga, né? Então, a linha principal há bastante tempo é essa linha com cavalo por D4, né? Que é o fino da posição, né? D4 por D4, vai estar uma novezinha normal. Essa partida é Fischer Time 9, 1971, candidatos, acho que é a partida 4. E o Time 9 analisa ela no I Was a Victim of Bob Fischer, que é um livro bem legal do Time 9, que ele. Time 9 só apanhou do Fischer, coitado.
Muito triste, né? Mas a dura realidade, né? E aí segue cavalo por E4, dama por E4. Teoria principal de novo, né? Vai chegar à mesma posição, cavalo F6 roque. E aí cavalo por D4 é o lance principal hoje em dia. Aí dama por D4, bispo C5, bispo F4, D6, dama D2. Aqui tem um lance importante que é o H6. H6 é muito importante. Eu lembro de um torneio Blitz, né? Que todo mundo aqui em São José joga Tamanov, que o Gabriel Miguel, o mestre Gabriel Miguel, que tem um canal no YouTube também, ele é o causador disso, né? Todo mundo aqui em São José joga Taima 9. Todo mundo, todo mundo. Daniel joga Taima 9, a Maria jogava Taima 9. Aí os alunos do Daniel jogam Taima 9, os alunos do Daniel, que são meus alunos também, o Davi joga Taima 9, o Luiz Miguel joga Taima 9. Então tem toda uma geração de jogadores de Taima 9 aqui. E o Daniel, num torneio de Blitz aqui em São José, esqueceu do H6 contra o Miquelin e contra o Fernando Viana. Eu acho que eu tenho a contra o Miquelin aqui. No mesmo torneio de Blitz. Deixa eu tirar esse notation aqui. Aí joga D6, porque o final é um pouquinho melhor para as brancas. Então D6, dama D2, E5, bispo G5. Ele seguiu o roque, bispo por, cavalo D5, dama D8, dama H6 e ele já tá perdidaço aqui já. Não tem como evitar de levar mate, né? Então seguiu bispo E6, bispo H3. Acho que já tem até o mate aqui, se eu não me engano, mas eu não lembro ao certo se foi nessa ordem, né? Mas já tem cavalo F6 aqui. E eu lembro que uma partida seguiu assim, o cara deixou tomar em D5, jogou bispo F5 e aí acabou depois, né? Então esse H3, esse H6 é muito, 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 muito importante. E aí torre 1, E5, bispo E3. Nessa posição, o Tamanov jogou bispo G4 e ele comenta que ele não achava que a posição tinha nenhum problema, mas o Fischer discordava, né? Isso que era o que ele tinha preparado. Hoje a teoria ela vai muito por essa partida do Caruana, né? Que, inclusive, eu ouvi dizer que essa partida tinha sido a primeira vez que alguém tinha sacrificado esse peão, né? Então, nessa posição, E5, bispo E3, bispo E3, F3. A gente tem outras opções nessa posição depois de bispo E3, tem bispo B4 também. E aí, meu aluno Luiz Miguel aqui de São José gosta muito dessa posição. Depois de cavalo B5, peão por, dama por. Torre por A2, e aí tem muito jogo. Já joguei 300 mil blitz desses nessa posição com ele. Mas a opção mais jogável, que é considerada a linha principal, é com bispo por E3. E eu não sabia que o Caruana, em 2020, no Ray Chess, tinha sido o primeiro a jogar o sacrifício de peão de maneira. Realmente jogar o sacrifício de peão, né? Sem ter pendurado, né? E ele jogou, obviamente, o Caruana sempre joga muito ao toque. Ele seguiu dama D6, torre C8. E aí ele acabou ganhando uma boa partida do Ariantari. Essa posição é um sonho, né? Apesar do peão a menos, todas as peças dele jogam, né? E ainda não, mas vão jogar, né? Mas é muito mais tranquilo de jogar a posição de pretas do que de brancas, né? Esse cavalo aqui, ele é muito melhor. Opa! Ele é muito melhor que esse bispo aqui, né? Então, tipo, meio que ele conseguiu uma bela vitória para cima do Ariantari. E acabou ganhando a partida e mudou a teoria da variante, né? A teoria da variante hoje em dia é jogar desse jeito, é dar o peão mesmo. Tem, inclusive, o Álvaro, aqui depois de Torre 5 o Arietari abandonou. Inclusive, tem uma partida, não lembro se é Álvaro, Flávio, na verdade, eu acho que é Flávio Álvaro. O Flávio Luiz César Costa, aqui de São José também, pegou o Álvaro no Floripa 2024, se eu não me engano, e jogaram o sacrifício de peão, acabaram empatando a partida. Obviamente, tiveram muitas melhorias para as brancas também depois dessa partida, mas isso é uma das posições possíveis, né? É sacrificar o peão, né? Outra posição possível, né? Aproveitando que eu já estou aqui, alguns alunos meus jogam essa linha com G3, e eu acho que a pontuação mais legal de todas, né? A pontuação mais legal, mas o ponto mais legal que foi feito foi do Heitor Castelar, depois de bispo E3, F3. Do Heitor Castelar, não, do Augusto em cima do Heitor Castelar, né? O Augusto Katsu.
tava jogando contra o Heitor Castelar no Brasil Escolar e ele acabou mandando esse rei E7, o Heitor Castelar, que é um erro grave, né? E se vocês quiserem pausar o vídeo por alguns segundos para tentar acertar qual que é o lance que ganha material agora para as brancas. O lance certo é torre toma F6, né? Então, nessa partida, o Augusto ganhou bem do Heitor, porque aqui agora já não tem mais jeito, né? Ele não pode tomar a torre com nenhuma das duas peças, porque não tem como ele evitar cavalo D5, cheque. E meio que a posição fica bem ruim já, né? Perdeu material e jogaram mais um pouquinho, mas acabou que não deu. O Heitor abandonou uns 10 lances depois. E pra vocês verem que a posição, apesar de ser uma posição tranquila, de você ir no totó, ainda assim tem seus perigos, né? Então, o bispo E6 e o Caruana é realmente a melhor variante, não tem como você segurar o peão e o peão é dobrado, né? Então, apesar de tudo, peão ele não passa tão simples, né? Um peão dobrado em E, então esse é o argumento, né? Tipo, o meu cavalo vai ser melhor que a sua peça, mas muita gente joga essa posição com bispo P6 direto também, né? Bispo P6 direto é jogável, e a escolha do Davi, inclusive, que é daqui de São José também. Mas dá para jogar a posição de diversas formas, bispo B4, bispo P3. Particularmente falando, eu gosto de bispo P3 mesmo. Mas o Leitão ainda assim me jogou de outra maneira, né? Ele me jogou de outro jeito. E aí que vem a parte da preparação, né? Quando eu vi que eu ia. Falei, pô, tô gostando dessa linha do G3, né? Aí eu fui atrás de informações e no canal do Chess Base India achei essa partida aqui. Eu vou até deixar o notation aqui por um tempo. E ganhei algumas partidas assim também. D6, Bispo D7, que é único, não pode Bispo E7 por causa de cavalo C6 e E5. Não pode Bispo C6 por causa de E5 também, se eu não me engano. Ah, não, por causa de cavalo D5, né? Bispo C6 leva cavalo D5. E a posição desmorona. Então sempre tem uns perigos a posição. Mas essa partida me fez conhecer mais ou menos um pouco dos planos, né? De eu jogar cavalo A4. Na verdade, tem um plano que é o que eu joguei contra o Leitão, que é jogar A4, A5 e depois cavalo A4. E eu conhecia muito bem é forte, mas conhecia um pouco dessas ideias. E acabei jogando contra o Leitão isso. E basicamente era um pouco do que eu conhecia da variante, né? Um pouco do meu estudo de abertura da variante, né? Então eu vou fechar algumas coisas aqui, salvar essa partida. Essa partida acabou com vitória, só para mostrar para vocês, acabou que o branco ganhou com um pouco de facilidade, né? Depois de C4, C5, e aí de C5 ele já tá muito bem, a posição já é muito triste por conta das debilidades, né? Tem dois peões isolados, esse peão de C6 um dia vai cair. Essa partida tem um momento bem legal, inclusive, que tem algumas ideias aqui que não podem. Aqui, por exemplo, dama D8 é bem necessário, não posso jogar torre por D4 por causa de dama F6. E quem perde é as brancas, né? Tipo, dama F6, ataquei F2 e a torre, e não tem como você não ter uma defesa satisfatória para ambos os pontos, né? Então, dama D8 e H7, aí agora evitou o dama F6. E aqui de novo não pode jogar A4 por causa de cavalo F3, se eu não me engano. Não é cavalo F3. Calma aí, deixa eu lembrar. Eu acho que é cavalo F3 mesmo. Esse bispo F3 é uma F3, mas aí tem torre D1. Então, o que que é? Depois de A4. Tinha algum motivo específico que não pode jogar. Perguntar para a máquina, né? Aproveitar que não vou lembrar das análises, né? Faz um tempo que vê. Ah, dama 2, dama 2, simples dama 2, né? E quem tá ganhando de novo é as pretas, né? As pretas estão com uma vantagem esmagadora, né? Então, mesmo o Acobiano tendo um peão a mais, ele não pode dormir no ponto, né? E é uma partida bem interessante. E acabou que ele não dormiu no ponto, mandou dama D5, depois dama F6, torre D2 e conseguiu converter. Outro momento interessante, obviamente, de novo, né? Ele não faz torre A2 direto nessa posição por conta de torre toma 2 e cavalo F3, se eu não me engano.
Tem alguns detalhes bem legais, dá para vocês analisarem as partidas depois também. Mas sempre vai ter alguns perigos essa posição. E ele não vai conseguir arrematar, né? Deixa eu perguntar de novo pro peixe, né? Cavalo F3, bispo F3 e tem o perpétuo, né? Dama por F2, CH1. A máquina dá um ponto, mas é uma análise que não precisa, tipo, não tem para que você passar por isso, né? Então, ó, você tem uma torre a mais e tá só um ponto, então não tem necessidade nenhuma dele entrar numa posição como essa, né? Então, seguiu o rei G7, torre A2, torre C1 A5, ele disparou o peão. Interessante esse rei G7, e aí ele preparou o último gorpeto, né? Que agora se joga a 8 dama, cavalo por G4 vai dar mate no final da variante, né? Não tem casa pro rei, e agora você tem que entregar o bispo e leva mate, né? Então ele teve que estar sempre atento até o final da partida. Ele jogou bispo H1, depois de cavalo G4 ele tem rei G2 e acaba ganhando a partida. A partida é muito, muito, muito legal, porque não tem maneira de você evitar a promoção agora, né? Mas, cliquei no não, sem querer. Então, sabendo mais ou menos de tudo isso, né, de Tari Caruana, não sabia que era o Caruana que tinha sido o primeiro a inventar a linha, mas já conheço a linha faz tempo, lembro do H6, então tem muita coisa. O Bispo G4 do Taimanov eu sabia que não era bom, só para mostrar como seguiu a partida. Bispo por C5, se Bispo D1, Bispo D6, e vou ganhar material, né? Vou coletar o bispo de torre depois e ficar muito bem na partida. Tem algumas outras análises também. Então, se F3, bispo E3, dama E3, bispo E6, e as pretas estão muito bem. Muito bem é exagero, mas as pretas não correm grande perigo, né? Mas seguiu isso e o Fischer conseguiu uma vitória muito, 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 muito tranquila. Tranquila não, mas essa é uma uma das partidas mais bonitinhas de todas desse match, que é aquela do finalzinho, né? Então, só para mostrar para vocês, tranquila é a mais, né? O cara demorou a vida para ganhar, mas esse é um dos UGs mais legais da história do xadrez, dá para dizer, né? E aí o Fischer vai para lá, vem para cá, tô mostrando de maneira bem rápida, e aí passa dois rapazes, Omar e Bebeto, como diria o Leitão. E aí ele vai ganhar, porque além de ter os dois andando aqui esses peões são fracos, né? Então, mesmo que eu não consiga realmente, efetivamente promover alguma coisa, os dois peões estão fracos, então meu rei vai coletar os outros dois. Então, é um final bem, bem, bem legal. Vou salvar aqui. E agora, finalmente, vamos para a partida do Leitão. Lembrando que o Leitão já analisou a partida no canal dele. É muito legal isso, a análise foi bem legal. Mas vamos lá, né? A6, importante, para não levar cavalo B5, que a posição fica desconfortável. Bispo G2, D6, roque, bispo D7, torre 1, bispo E7. O leitão evitando ao máximo todos os temas com cavalo D5. Essa ordem é uma ordem muito, muito, muito precisa. Inclusive, joguei uma outra partida é, essa semana não, praticamente semana passada, semana retrasada contra o Sunier, e na mesma linha, né? Então, só para mostrar para vocês rapidinho. Então, bispo E7, torre 1, cavalo 6, A4. E aí eu mato, jogo bispo E3, dama D7, A4, cavalo D5. Eu não gostei desse E5 do Sunier, porque na minha concepção. Opa! Na minha concepção de jogador posicional que não gosta de dinâmico e não gosta de xadrez dinâmico, não gosta de calcular e não acredita em nenhum ataque, essa posição, essa estrutura de peões aqui vai ser muito mais tranquilo para eu passar um peão, né? Então eu tenho peões em A5 e D5, na minha cabeça eu ia ganhar essa partida, acho que me sentia ganho, inclusive, acabei sendo, não vou falar sendo enrolado porque a posição não tá longe de ser ganha para as brancas, né? Mas que ela com certeza é mais fácil de jogar, mas aí os fatores dinâmicos da posição do Sinier, que é um monstro também do xadrez brasileiro, e acabou que eu evaporei, né? D3 é uma D5,
Depois da dama D6 caíram todos os meus peões. Depois da dama C3 joguei torre de D2 e abandonei, porque eu pendurei uma peça inteira aqui agora, né? Não tem nem esperneio nessa posição mais. Mas eu tava com muito pouco tempo, mas pra vocês verem que a posição que eu consegui foi bem legal, né? Essa estrutura de peões aqui, na minha cabeça, não sei se eu acertei a ruptura certa, né? Não sei se é C5 ou B5, mas eu consegui uma posição muito boa. É, B5 não pode, na verdade, né? Mas talvez tentar alguma outra coisa ao invés de C5, tentar defender melhor o ponto F2 antes. Mas não deu, mais uma partida que não deu. Mas voltando agora para a partida do Leitão, que no caso é a partida mais interessante, que é a partida tema do vídeo, né? Bispo P3, cavalo F6, tudo normal, bispo por C6, A4. E aqui que vem o ponto, né? Aqui o Leitão faz B6, né? O Leitão comenta que ele conhece isso aqui, que segue roque, A5, cavalo D7, cavalo A4, e ele nunca consegue nada, né? Detalhe, ele não pode tomar em A5 por causa do cavalo B6, vai cair a qualidade. Qualidade por peão, mas mesmo assim, posição não precisa disso, né? E aí ele falou que quem jogava muito era é, deixa eu... Era o... Era o Jorge Bittencourt, eu acho, mestre internacional. E ele fala que a posição não tem. É aquilo, né? Eu gosto muito dessa linha porque é muito tranquilo de jogar de brancas e não tem. Especificamente falando essa linha, né? É muito difícil jogar de pretas, é muito chato jogar de pretas, né? Então ele mandou B6 aqui, né? E aí eu já pensei, opa, calma aí. Aqui tem alguma coisa errada aqui, né? E aí eu calculei uns 4 minutos. E joguei dama D4, né? Eu até demorei para jogar dama D4, tendo em vista que o ritmo da partida é de 10 minutos mais 5 segundos de acréscimo. Só que eu pensei, pô, e essa é a chance, né? Tipo, esse lance é ruim, mas é aquilo. Se dama D4 não for o lance, ele é um lance ruim, né? Então, tipo, eu acredito que, tendo em vista os acontecimentos depois, eu acredito que seja o lance, né? Então, seguiu torre B8, dama C4 e dama B7, né? Saiu dos temas, né? Que talvez eu tivesse até um tema de cavalo B5. Jogando na B7 aqui, eu joguei B4 depois de mais 4 minutos, né? Então eu calculei 4 minutos de dama D4 e 4 minutos no B4, né? Então eu tava mais ou menos com uns 2 minutos, 1 minuto e meio já essa altura do campeonato. É, o legal é que ele não pode deixar eu fazer B5, né? Senão eu vou sentar na posição. Essa posição tá igualada, por exemplo, mas se ele joga torre C8, aí B5, ele não tem bis P4 por causa de cavalo é 4 mesmo, né? A dama tá no raio-x do bispo aqui, eu vou jogar cavalo F6 no próximo. É, Mas se ele deixa eu fazer B5, a posição fica muito. E bispo E4 nessa posição também não tem. A posição fica muito fácil de jogar. Inclusive tá tendo E5 daqui a pouco, tá tendo torre A6. Eu vou dobrar na coluna A. E quando eu falei, beleza, se eu fizer B5, acabou. Só que aqui. é, Ele fez B5, eu joguei AB5, dama D3, né? E aí eu pensei, beleza, eu vou jogar um torre A7 um dia, né? Se ele jogar torre A8, ele perde o pino, né? Porque torre A8, torre por A8, dama por A8, cavalo por B5, né? Então ele não pode fazer torre A8, ele mandou cavalo D7, eu mandei torre A7, dama C8, e aqui bispo D4, né? E aí já vi um dos primeiros momentos interessantes da posição. É, Em algumas posições da partida vai ter um cavalo D5 que é impossível eu achar, tipo, possível qualquer ser humano achar. É uma coisa de maluco, assim. Tipo, é uma coisa de maluco, assim. Tipo, o cavalo D5 nessa posição é um dos lances que a máquina diz, se eu não me engano. É, Tipo, ó, dá 2 pontos, mas se eu ver esse cavalo D5 aqui, meu irmão, você pode esquecer que não tá puro, não, né? Muito difícil ver esse cavalo de 5 minutos. Eu tô dando a peça por uma. Por algo que, tipo,
muito difícil de analisar, de avaliar. Numa partida pensar, talvez se tiver muito otimista, assim, tipo. Eu joguei um cavalo D5 parecido uma vez no Floripa, só que eu tinha muito mais ataque, tinha muito mais peça, tipo, é outra realidade isso aqui, tipo, ele tá com, querendo ou não, apesar das peças dele estarem mal, as peças dele estão defendendo, né? Então, meio surreal esse cavalo D5. Então eu joguei bispo D4, ele mandou roque, e agora sim eu mandei cavalo D5, que agora é mais óbvio, né? Tipo, se D, o bispo tá caindo em E7 agora, né? Agora é algo humano, né? E não é aquelas ciladas de abertura, né? Tipo, existem alguns cavalos D5, inclusive eu lembro uma que, se eu não me engano, é Iturrizaga pichou. Não, Ivan Sarit pichou, que o Ivan Sarit manda o cavalo D5 numa linha, não sei se da Naidorf, da Tamanov, e aí toma o cavalo, e tipo, é uma vantagem clara, porque é tipo uma ciladinha de abertura, né? Você sabe que, sei lá, no lance 5 6 7 você sabe que se aquele cavalo D5 entrar, tipo, sei lá, até o 15 você sabe que você tá em vantagem, né? Mas aqui é surreal, né? E aí que vem a posição chave, né? Depois de cavalo D5 ele mandou bispo D8, né? E ele fala que ele iria abandonar. Eu acho difícil ele abandonar, mas aqui eu deixei passar um lance que se eu jogo e ganho essa partida, ia ser com certeza, acho que uma das melhores partidas da minha vida, né? De como ela seguiu até aqui, tipo. Só que eu acabei não vendo, tá? Eu tinha 1 minuto no relógio, joguei cavalo D5 justamente para manobrar o cavalo, né? E aí depois, o lance que eu deixei passar, se vocês quiserem tentar acertar, espero que vocês tenham pausado o vídeo para tentar acertar. É torre C7 aqui, né? E a dama tá sem casa, ele não tem casa para dama. Ele tem dama 6, só que aí torre A1 e a dama agora sim, a dama está sem casa. E se joga bispo por C7, tem cavalo E7, depois de H8, cavalo C8. E aqui a posição inteira tá desmoronando, né? Tipo, uma hora veio um ataque, talvez tenha um dama C3 aqui, esse bispo também tá no ar. E não é só a vantagem material que conta nesse caso, né? Nesse caso, a minha posição ela tá bem, bem tranquila, dá pra falar, né? Então, meio que eu acabei deixando passar essa oportunidade, mandei cavalo E3. E aí já comecei a ver fantasma, né? Depois de cavalo E5, eu já vi o cavalo dele vindo pra C4, perdendo a partida, que eu já tinha, tipo, psicologicamente perdido o controle da partida total, assim, tipo, aqui psicologicamente já tinha ido. Só que o cavalo dele não vai pra C4, né? Justamente porque eu tenho um cavalo em E3 que segura a casa, né? Então eu posso tranquilamente mexer a dama, então, só jogar dama B3, dama D2. Só que eu acabei jogando bispo E5. Então, dama D2, cavalo C4, eu tenho cavalo pro C4, né? Eu acabei jogando bispo por E5. Depois de D por E5, e aqui eu já tô pior, já. Aqui eu já meio que aceitei o fim. Aceitei o fim é forte, né? Ainda lutei bastante, mas já estava muito menos otimista com a minha posição. Eu joguei C4, segui o bispo B6, torre A1, torre D8, dama C2, B por C4. E aqui ele me engoliu, né? Tipo, a partida foi bem difícil, né? Cavalo por C4, bispo B5, bispo F1, bispo D4, torre B1, dama D7, cavalo E3, bispo A4, dama A2, bispo C6, dama C2. Aqui ele tá quase começando a se apurar também, se eu não me engano. Torre C8, jogou torre D8, B5, H6, B6, torre C8, cavalo C2, torre C3, dama E2, torre C8, dama D2, bispo E4, né? Caiu mais um pino. Mas aqui vem a minha última chance de igualar a partida, né? Joguei cavalo por E4, segui o peão por torre por C3, torre por C3. E aqui eu tinha que ter acertado o lance torre D1, né? Que vai acabar simplificando a posição, né? Depois torre B3, dama por D4. Lembrando que torre D1 ameacei, dama por C3. Então torre B3, dama D4, dama D4, torre D4, bispo D5, evitando torre D8, evitando o bispo de sair. Torre D1, torre por B6. Provavelmente não ia sobreviver a essa posição, né? Talvez bispo G2 aqui eu fosse jogar para tentar alguma coisa, mas ele com certeza não trocaria os bispos, porque o final de torres, não vou falar que é morto, acredito que eu até perderia o final de torres, né? 4 contra 3 na mesma ala, só que um cara que tem 2.600 do outro lado, acredito que eu não tenho xadrez para segurar ainda, né? Mas era a minha melhor chance, né?
Só que eu acabei jogando B7 e a posição ficou bem ruim, né? Joguei B7, depois joguei o torre D1, só que agora eu levei esse dama D5 e aí não tem nem o que fazer, não tem nem esperneio aqui mais. A diagonal simplesmente foi definir a partida. Então foi isso, né? Acho que a partida em si, ela é muito mais sobre a abertura, sobre as minhas escolhas de abertura. Isso, a posição que eu adquiri foi graças à abertura e consegui ficar ganho, né? Isso que é aquilo, né? Acabei não fazendo ponto, mas é uma partida muito boa para falar sobre essa linha do G3, né? Uma ótima sugestão de repertório. Eu recomendo, jogo. Tem vários alunos meus que jogam essa linha. E conseguiram pontos importantes, né? O Augusto no brasileiro conseguiu um ponto importante. O Davi já pontuou. O Davi Miguel é ótimo, né? O Davi Maia já pontuou também nessa linha. Então, essa é uma linha bem interessante. Eu acho que é bem difícil de jogar de pretas e que pode trazer boas partidas e pontuações para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que talvez tenham ficado até aqui, né? O vídeo deve estar longo. E é isso. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima.